Passos, como enxergar Jesus Cristo nas Escrituras do Antigo Testamento? Porque, certa vez, Jesus disse aos fariseus, vocês examinam as Escrituras buscando ter nelas vida eterna. E, quando ele falou isso, ele está falando do Antigo Testamento. Né? Naquela época não tinha o Novo Testamento. Então, vocês examinam as Escrituras pensando ter nelas vida eterna, mas elas falam de mim. Ou seja, Jesus nos revela ali que o Antigo Testamento é um documento que está preparado para apresentá-lo de alguma forma. Como que o cristão pode ser capacitado a enxergar Jesus no Antigo Testamento? A partir de onde que começa? Isso. Antes de responder especificamente essa pergunta, só aprofundando ainda mais um pouco o que você de maneira magistral já colocou, é importante que fique bastante claro isso. A chave interpretativa do Antigo Testamento é Jesus Cristo. Jesus são os óculos por meio dos quais você consegue ler o Antigo Testamento e o Antigo Testamento fazer sentido. O texto do Antigo Testamento, quando você interpreta entendendo que ele aponta para Jesus, é um texto que se revela em uma profundidade extremamente maior. Se perde muito, dizendo a mesma coisa de outra forma, quando se lê o Antigo Testamento sem ter essa percepção, porque o ouro é esquecido. O Antigo Testamento e a Bíblia, de modo geral, é como um terreno, que você caminha pelo terreno, mas há muitos tesouros escondidos. Se você não prestar atenção, é capaz de você passar por todo o terreno achando que aquele terreno é comum, quando na realidade há tesouros preciosíssimos enterrados ali. Então, só para corroborar e concordar com essa sua introdução, o Antigo Testamento, sim, aponta para Jesus Cristo, e a implicação disso é que nós devemos ler o Antigo Testamento pela lente interpretativa, ou lente hermenêutica, se assim você quiser, que é Jesus Cristo. Há a primeira aparição clara de Jesus no Antigo Testamento no chamado Proto-Evangelium, que diz que a serpente será esmagada pelo calcanhar e ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Ali claramente existe uma alusão ao que será realizado de forma plena, perfeita e bela no centro da história da humanidade, que é a cruz. O Antigo Testamento aponta para Cristo, e as situações que ocorrem no Antigo Testamento às vezes são como trailers para o filme completo, o longa-metragem completo, que é Jesus na cruz. Aquela é uma situação clara. Mas outras situações também, você falou Gênesis 3,15, quer dizer, que eu fiz menção que está em Gênesis 3,15, mas Gênesis 3,21, por exemplo, existe claramente uma abordagem ali que é profunda. Quando diz que no dia da queda, Deus vem e veste com túnicas de pele o homem e a mulher. Isso está lá em Gênesis 3,21. A pessoa lê aquilo e passa desapercebidamente. Mas se nós pararmos e nos aprofundarmos no que está ali, o que é que nós concluiremos daquela mensagem? Nós concluiremos que Deus vem para lidar com consequências do pecado e veste o casal com túnicas de pele. Se nós pensarmos, veremos que aquelas peles não eram artificiais, era pele natural. Claramente, como foi que Deus passou a ministrar à humanidade que haveria de lidar com o pecado, com o derramamento de sangue. Houve ali um sacrifício. O casal ficou impressionado, estupefato, boquiaberto diante da morte diante deles, que aconteceu diante deles, para lidar com o pecado. Então, ali é Jesus que vem, o Deus em teofania que vem, veste o casal com peles, tem o sacrifício, né? Eu digo sempre de maneira interessante, penso eu, quando falo sobre este texto, que se você é daqueles que dizem que Jesus veio primeiramente à Terra para trabalhar como carpinteiro, não se esqueça que ele já esteve aqui antes para trabalhar como alfaiate. Verdade. E aí, deixa eu me permita aqui tentar aprofundar um pouquinho essa questão, porque assim, concordo gênero, número e grau, mas assim, a gente tem que lembrar que o homem, ele foi criado no 6º dia,
ok? O homem foi criado no sexto dia criativo. Independente de quem defende dias zeros ou não, o sexto dia criativo quando o homem é feito. Ou seja, na ordem dos fatos, o cordeiro ele é criado antes. Os animais são criados antes do homem. Logo, aquele animal do sacrifício, porque, vamos lá, primeiro, Deus foi o primeiro a ir ao sacrifício. Então, o homem pecou, sangue derramado, fato. Só que aquele sangue, ele existia antes do homem. Aquele animal, ele já existia antes do homem, que é uma outra figura de Cristo. Ele é o cordeiro preparado para o sacrifício desde antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Deus disse haja luz, a cruz já estava preparada. Quando Deus fez o Adão, ele já sabia que o Adão ia pecar, mas o cordeiro já tinha sido preparado antes, na verdade, não é só do pecado, é antes do pecador. Ou seja, é uma figura muito mais profunda. Então, essa é a segunda que está apresentando. Primeiro, Gênesis 3,15. Segundo, Gênesis 3,21. E aí, se a gente vai aprofundando mais a questão, você vai perceber que, primeiro, o sacrifício é o centro. O sacrifício é o centro da possibilidade de qualquer relacionamento com Deus. Tudo se baseia no sacrifício. Sacrifício esse que é preparado antes, não do pecado apenas, mas da existência do próprio pecador. Certo, concordo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus sabe o futuro. Então, tudo o que vai acontecer, Deus sabe. Nós não cremos, creio que sua teologia também concorda com a minha neste aspecto, nós não cremos que Deus determina tudo. Isso. Mas exatamente. Ele sabe o futuro que o homem livremente age. O homem age livremente, as consequências da ação do homem, Deus já sabe o que vai acontecer. É muito importante essa distinção que você está fazendo. Isso. É importante e... para aprofundar, isso decorre do fato da atemporalidade de Deus. Quando a pessoa acha que Deus é unicamente eterno, isso que eu afirmei antes se torna impossível de ser dito. Porque se fosse meramente eterno, ele não seria capaz de subverter a ordem passado, presente e futuro. Deus só consegue subverter a ordem passado, presente e futuro, e eu digo subverter dizendo que para ele o passado, presente e futuro não tem a menor importância, porque ele não está dentro da dimensão temporal, ele está fora da dimensão temporal, ele é atemporal. Quando Jesus ingressa no espaço-tempo, muitos falam da limitação espacial do Cristo, mas se esquece da limitação temporal. É brutal. Ele ingressa no espaço-tempo, ele perde a liberdade da atemporalidade. O ser atemporal, e sabemos que ele é atemporal, porque ele criou, inclusive, o tempo. O tempo é uma criatura. O tempo é uma criação de Deus. É uma criação de Deus. Isso aí. Então, ele reside na atemporalidade e, portanto, é capaz de conhecer o futuro que livremente nós decidimos. Então, o Cordeiro, ele existe nos planos antes da criação do mundo, porque da capacidade de conhecer de Deus de todo o futuro, a cognoscibilidade do futuro pertence a Deus. Deus já planeja tudo, mas não é dizer que, de fato, o Cordeiro foi fisicamente morto ali. Uhum. Não é verdade? É o plano antes da fundação do mundo. Isso, o plano antes da fundação do mundo. O que nós temos em Gênesis 3:21 é, de fato, um sacrifício real. Foi a primeira vez que o casal experienciou, e eu estou falando no sentido de dizer que o Antigo Testamento tem um elemento pedagógico de ministração à humanidade do que Deus irá fazer. E o que eu estou dizendo é que, em Gênesis 3:21, quando nós temos a construção das túnicas de pele, o que há ali é a efetivação do ensino que culminará no plano que existe antes da criação do mundo, do sacrifício do Cordeiro perfeito, que é o do Deus encarnado. Ou seja, Deus vai dando mostras ali. Aí você deu um exemplo bem legal que é tipo assim, são tesouros escondidos. Quando você vai lendo o texto, aí você para e fala, peraí, há uma figura de Cristo aqui. Há uma figura de Cristo aqui. Então, Deus vai dando mostras dessa redenção que vai entrar efetivamente no espaço/tempo há 2000 anos atrás. É o que o Pedro diz, né? Mas manifesta o Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo,
mais manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, quando ele tangencia, quando ele entra no tempo e no espaço, e aí que é a ideia de deixar a sua glória, né? Porque aí ele vai ser... Despir da exatamente. glória. E aí ele vai sofrer o efeito, por exemplo, do tempo. O efeito do tempo. O efeito brutal do tempo e do espaço. Não é por acaso que Jesus diz, é melhor que eu envie o Espírito Santo. Porque a rigor, César, se não houvesse o Espírito, Jesus não teria como se reunir com todo mundo ao mesmo tempo. Porque ele se limitou espacialmente, temporalmente. Quer dizer, Jesus está disponível a todos por meio do seu Espírito. É por isso que nós oramos ao Pai, em nome do Filho, pelo que ele fez, com a ajuda de quem? Daquele que está disponível, o Espírito Santo de Deus. É isso aí. Porque Jesus, o Logos, se limita brutalmente por amor a nós. E a gente tem que entender que essa limitação não toca na divindade do Logos, né? Então ele continua sendo Deus, mas abre mão da sua glória, que é a ideia que a igreja discute nos concílios, por exemplo, o concílio de Calcedônia, que é essa dupla natureza, como que funciona e tal. Então, abre margem para várias discussões.